Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então fazer a audição com o Sr. Ministro da Administração Interna, o cumprimento, bem como a Sra. Secretária de Estado, agradecendo muito a presença. Eu diria mesmo que esta audição é uma iniciativa do Sr. Ministro da Administração Interna, que tem sempre muita disponibilidade para vir à Comissão, e eu agradeço por isso. Hoje temos uma exposição sobre a lei eleitoral. Portanto, começaremos por esta exposição, que tem um tempo de 15 minutos, depois serão as perguntas dos senhores deputados que juntaremos, depois serão as respostas. E quem fará a exposição será... O Sr. Engenheiro Joaquim Morgado, que é o responsável da Administração Eleitoral do MAI. O Sr. Engenheiro Joaquim Morgado, que é responsável pela Administração Eleitoral do MAI. A quem eu dou a palavra? Eu dou uma palavrinha inicial, Sr. Presidente. Eu dou uma palavrinha inicial. Mas antes disso, Sr. Ministro, quero dar uma palavra inicial. Faz favor, Sr. Ministro. Às senhoras deputadas e aos senhores deputados, queria saudá-los, desejar-lhes a todos um bom ano de 2024 e queria explicitar, com a permissão do Sr. Presidente desta Comissão, que o nosso objetivo foi o de cumprirmos o que está previsto no artigo 10º da Lei Eleitoral e que tem que ver com a prestação de informação ao Parlamento sobre a implementação desta mesma legislação. E, portanto, procurando cumprir esse dever de informação ao Parlamento, entendi tomar a iniciativa de contactar o Sr. Presidente da Primeira Comissão, propondo-lhe que pudéssemos ter esta audição, tendo em vista a explicitar às senhoras e aos senhores deputados o trabalho que está feito, o trabalho que está em curso e aquilo que está previsto em termos dos atos eleitorais que se iniciam agora em fevereiro na região autónoma dos Açores e que terão depois continuidade com as eleições legislativas no dia 10 de março e depois a eleição para o Parlamento Europeu a 9 de junho e aqui com a introdução de uma mudança muito significativa, nomeadamente com a introdução do voto em mobilidade. Há alguns dados que são bastante expressivos para se compreender a importância de podermos vir à Comissão dar conta do trabalho que está a ser desenvolvido e que tem vindo a ser desenvolvido por parte da Administração Eleitoral, que tem fundamentalmente competências de desenvolvimento da capacidade logística e de organização, por forma a que a Comissão Nacional de Eleições possa cumprir as suas próprias atribuições. Ou seja, ao Ministério da Administração Interna é, digamos, confiada uma missão, que é uma missão de logística, organização e administração, mas é à Comissão Nacional de Eleições que estão confiadas, digamos, o cumprimento, as missões relativas ao cumprimento das regras do procedimento e dos deveres do exercício do direito eleitoral. Portanto, assim sendo, nós entendemos, portanto, convidar a Administração Eleitoral para nos acompanhar nesta sessão, para poder explicar tudo o que está feito e o que vai ser feito ainda até aos atos eleitorais. Eu destacaria apenas alguns dados que são bastante importantes. Um deles é que estão previstas 67 mil membros de mesas de voto para o envolvimento no ato eleitoral, nomeadamente para as eleições europeias, porque são aquelas que vão ter uma primeira mudança mais substantiva do ponto de vista da desmaterialização dos cadernos, porque esta é uma mudança bastante significativa. Temos previsto cerca de 13.500 mesas de voto, com 6.516 locais de votos. Como se sabe, foi desenvolvido o procedimento, após a aprovação na Assembleia da República, o procedimento para a aquisição dos computadores. Estamos a falar de 29 mil computadores que tiveram que ser adquiridos num processo de concurso público para colocar à disposição das diferentes mesas de voto. No dia 1 de junho, temos a realização de ações de formação para os membros das mesas dos 308 municípios. Neste momento temos já mais de 4 mil inscritos no curso de formação gratuito. É um curso destinado a dar noções básicas
sobre as responsabilidades de quem está no apoio às mesas eleitorais e temos também um plano de contingência precisamente para os membros que estão nas mesas de voto. Queremos também dar conta de que já realizamos a verificação da cobertura de rede da internet e temos 98,6% dos locais de voto avaliados e com cobertura de rede. Está-se agora a trabalhar para garantir a cobertura em infraestrutura de cabo para os cerca de 1,5% que não têm cobertura de rede. E queria dar conta de que este ato eleitoral, nomeadamente para a Assembleia da República, vai permitir que nós, pela primeira vez, tínhamos, neste ato eleitoral para o Parlamento Europeu, vai permitir que em todas as assembleias e secções de voto tenhamos, pela primeira vez, cadernos eleitorais desmaterializados a fornecer pela Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do MAI. Há uma garantia de segurança no tratamento dos votos e dos dados dos eleitores, em duas plataformas que se complementam, um subsistema que é um subsistema de registro dos eleitores e um subsistema que é o que proporciona os cadernos desmaterializados, e a segurança ficará salvaguardada pela utilização da Rede Nacional de Segurança Interna. A base de dados, como digo, ficará garantida pela Rede Nacional de Segurança Interna e também pelo Instituto Casa da Moeda, que é quem garante também a confidencialidade e o registro encriptado desses mesmos dados. No ato eleitoral para o Parlamento Europeu, os eleitores podem votar antecipadamente ou em mobilidade em qualquer mesa de voto constituída em território nacional ou no estrangeiro. O portal do eleitor irá disponibilizar a consulta do local de voto e permitirá a integração com um navegador instalado, permitindo ao cidadão dirigir-se ao local de voto escolhido com navegação assistida. O portal assinalará o tempo médio de espera para o exercício do direito de voto, ou seja, um cidadão eleitor consulta o portal do eleitor, verifica qual é o tempo médio de espera das respectivas mesas eleitorais e, em função do tempo médio de espera, pode dirigir-se àqueles locais de voto que têm menos tempo de espera e tem, portanto, um sistema também de georreferenciação que permite encaminhar e, direcionar, acompanhar o cidadão para o exercício do seu direito eleitoral. São algumas das mudanças e dos dados mais relevantes. E agora, então, com a permissão do Sr. Presidente, passava a palavra ao Sr. Secretário-Geral Adjunto da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, com a responsabilidade pela Administração Eleitoral. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem, então, agora a palavra o Sr. Engenheiro Joaquim Morgado, responsável pela Administração Eleitoral no Ministério da Administração Interna, e os seus 15 minutos já estão reduzidos a 10 minutos. Por isso eu pedi, se fosse possível, reduzir a sua intervenção, agradecia. Muito obrigado, faz favor. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, obrigado. Vou tentar ser o mais sucinto possível e peço desculpa pela minha voz. Está ligado, sim. Relativamente ao recenseamento, que é a base para todos os atos eleitorais, a 31 de dezembro de 2023, que foi o último processamento anual e obrigatório por lei, estavam inscritos 10.883.512 eleitores. E é com base nestes números que os próximos atos eleitorais irão ser realizados. Importa, contudo, também referir que o recenseamento é permanentemente atualizado e com base na informação da identificação civil e também com as interações recebidas diariamente a partir do ciclo de vida do cartão de cidadão e também com a integração dos serviços estrangeiros e fronteiras, portanto, atualmente para a Agência de Integração, Migrações e Asilo. Do ponto de vista do calendário eleitoral, o Sr. Ministro também já referiu os 3 atos eleitorais que se encontram agendados até dia 9 de junho, em particular a eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, onde a Administração Eleitoral se encontra envolvida, em particular na recolha dos resultados e a sua divulgação na noite das eleições. Para a Assembleia
da República, agendada para o próximo dia 10 de março, os procedimentos também já se encontram praticamente todos concluídos e estamos a preparar o primeiro passo, que está relacionado com todo o preparação e envio do voto postal para os residentes no estrangeiro. No caso particular da eleição para o Parlamento Europeu, tal como o Sr. Ministro já referiu, é uma eleição com um nível de complexidade bastante elevado no dia da eleição, mas queria referir também aquilo que está previsto a realizar-se no dia 1 de junho, que tem a ver com ações de formação e de testes a realizar em todos os 308 concelhos e que irão envolver não só os membros de mesa, mas também todos os delegados que assim o entenderem, tal como estava previsto na Lei 83 de 2023. A possibilidade de utilização que já se encontra disponível hoje em dia e que vai ser alargada para a eleição para o Parlamento Europeu, através do portal do recenseamento, na consulta que é feita por SMS ou diretamente na aplicação no site do recenseamento, será possível obter as coordenadas geográficas e ter uma navegação assistida para o local de voto, no caso do eleitor entender votar no seu local de voto, onde se encontra registado e habitualmente exerce o seu direito de voto, ou então escolher um que entenda que está mais próximo ou que estará naquele momento mais disponível. No portal do eleitor, essa informação também irá estar disponível de uma forma mais interativa, tendo já esta informação sido disponibilizada na recente eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e será também disponibilizada em termos estáticos para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e também para a Assembleia da República nos próximos atos eleitorais. Tanto a navegação aplicacional como a navegação móvel e por dois sistemas estão garantidos. E agora, em particular, relativamente aos cadernos eleitorais desmaterializados. Os cadernos eleitorais desmaterializados são disponibilizados aos membros de mesa em substituição dos dois cadernos em papel que contêm o universo dos eleitores inscritos para poderem exercer o direito de voto naquela secção de voto, naquela mesa. O processo manteve-se idêntico. Portanto, a cada escrutinador será atribuído um computador que irá permitir a consulta não só do universo dos eleitores atribuídos àquela secção de voto, mas também a possibilidade de consultarem todos os eleitores que estão registados, estão recenseados para a eleição do Parlamento Europeu, tanto em território nacional como em território estrangeiro. Esta consulta não é uma consulta arbitrária, portanto, implica que haja um resultado positivo, portanto, não há uma lista que é consultada, é necessário que a mesa consulte e tenha os dados de consulta do eleitor que se apresenta perante si. Um dos escrutinadores inicia o processo de votação, o segundo escrutinador termina o processo de votação, confirma, no fundo, o processo de votação. Em termos de principais vantagens, temos a questão da simplificação e rapidez de identificação dos eleitores, quer por escrita da informação que consta no cartão de cidadão ou no bilhete de identidade, ou a procura eletrónica, a leitura eletrónica dessa informação, caso também assim seja possível, se o cidadão se apresentar com o cartão de cidadão, a garantia da confidencialidade dos dados dos eleitores, porque não há uma lista, não há informação que está disponível e que normalmente também é, nos dias das eleições, fator de alguns processos de reclamação. A informação está confidencial e não está disponível a todos. A garantia da confidencialidade do registro do exercício de voto está garantida porque os cadernos eleitorais desmaterializados, a componente do registro de voto foi-lhe retirada e foi entregue à Imprensa Nacional Casa da Moeda, portanto está perante uma entidade autónoma e não é possível, neste caso a Administração Eleitoral, ter nenhuma informação sobre o registro e o exercício do direito dos votos realizado pelos eleitores. A mobilidade e a garantia da unicidade,
porque toda a informação encontra-se centralizada e é registada e permite também garantir esses dois princípios. As infraestruturas seguras, o Sr. Ministro também já referiu, toda a infraestrutura será alojada, tanto em termos de centro de dados como em termos de comunicações, nas infraestruturas da Rede Nacional de Segurança Interna. O equipamento informático distribuído às mesas, os 29 mil computadores, destinam-se exclusivamente ao processo eleitoral, portanto não são utilizados nem utilizáveis em mais nenhum processo e serão destinados exclusivamente a este procedimento. As infraestruturas também são de rede dedicada e têm o mesmo nível de criticidade e de segurança aplicado às comunicações das forças de segurança. A informação que é utilizada pelos cadernos eleitorais desmaterializados é a informação pública que consta no bilhete de identidade ou no cartão de cidadão e, em particular, na informação pública que está armazenada no chip do cartão de cidadão, no circuito integrado, ou na informação através do número de identificação civil ou nome completo mais data de nascimento. Se o eleitor não se encontrar registado na mesa onde se apresenta, portanto, terá que, obrigatoriamente, tal como está previsto na lei, apresentar um documento de identificação. Se ele não apresentar o documento de identificação, essa informação é comunicada, é um alerta que é dado à mesa, portanto, e essa notificação indica que, se o eleitor não tiver o seu documento de identificação, terá que ir à mesa onde ele se encontra inscrito, porque só assim será possível aos membros de mesa conhecerem-no como o seu freguês, como o seu eleitor, para poder aí exercer o seu direito de voto também, como está previsto na lei. Em termos dos locais de voto, o Sr. Ministro também já referiu, 98,64% dos locais já estão identificados, tendo até agora resultado 153 locais onde são instaladas habitualmente mesas de voto, secções de voto que não têm cobertura, estando o processo de instalação de fibra óptica em avaliação para cobrir de rede informática os locais e as mesas de voto. Neste momento também já estamos numa segunda fase, juntamente com as câmaras municipais, a avaliar a cobertura de rede móvel dentro do edifício, junto dos locais onde habitualmente já estão constituídas as mesas, para garantir que a informação que nos foi dada pelo operador está correta, portanto, e que aquilo que em princípio terá cobertura, garantidamente terá cobertura, porque há toda a infraestrutura, toda a construção do edifício que envolve nas comunicações e estamos neste momento já com algumas câmaras, não só já realizado todo esse levantamento, mas também alguns agendamentos já feitos. É uma informação genérica dos números de locais e também aquilo que já foi avaliado e o que falta avaliar. Neste momento temos 90 locais, 20 dos quais em território estrangeiro, 70 dos quais em território... Desculpe, 20 dos quais em território nacional, 70 em território estrangeiro, para fazer essa informação e para recolher essa informação. Neste momento, isto é tudo aquilo que já foi ao mapa dos locais habituais das secções de voto instaladas em território nacional, mas também no estrangeiro. Os cenários de comunicação que nós vamos ter nesses dias, portanto, são 4 de ligação dos computadores à Rede Nacional de Segurança Interna. Eles podem ser feitos através de infraestruturas de VPN autónomas. Este cenário acontecerá no estrangeiro, onde as mesas serão instaladas em locais que não estão cobertos pela rede consular. Portanto, no estrangeiro, preferencialmente, iremos utilizar a rede consular para aceder aos cadernos eleitorais desmaterializados, mas quer sejam em pavilhões ou infraestruturas autónomas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, iremos utilizar infraestruturas de VPN que, através de operadores móveis locais, garantam o acesso com equipamentos certificados em termos de comunicação NATO para virem de forma segura até Portugal, até à Rede Nacional de Segurança Interna, por infraestruturas ligadas em fibra óptica, pela APN, pela rede móvel cifrada exclusiva para as comunicações da APN eleitoral, ou então pela rede consular. Para terminar, o plano de contingência que está implementado é um apoio telefónico que será utilizado e dado gratuitamente aos membros de mesa,
Portanto, no caso de haver alguma impossibilidade por avaria do equipamento ou numa falha de comunicação por parte do operador que tenha impacto e que não permita à mesa consultar e utilizar os sedes, o plano de contingência, através de atendimento telefónico, com um nível de autenticação idêntico ou igual àquilo que nós temos nos cadernos eleitorais desmaterializados, irá permitir que a mesa, quer o Presidente da Mesa ou os seus escrutinadores, não só façam a continuação de atos de votação que vão a decorrer naquele momento, ou iniciem procedimentos de votação e de fecho de votação e continuem assim em plano de contingência até que a situação se resolva a votar e a permitir a votação dos eleitores. Como referi, a parte do registro dos votantes está autonomizada dos cadernos eleitorais desmaterializados. Os cadernos eleitorais desmaterializados só têm informação de que a votação foi iniciada e, quando ela é terminada, essa informação é transferida para a Imprensa Nacional Casa da Moeda, do registro dos votantes, deixando de ter qualquer rastreabilidade, qualquer informação sobre as votações exercidas. Esta informação, depois, no final, pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, terá a responsabilidade de gerar tudo o que seja as listas de votantes para remeter aos tribunais, mas também para gerar toda a informação necessária para a Comissão Nacional de Eleições realizar o estudo que também lhe está atribuído na Lei 83/23, que tem que ser feito relativamente a este processo. O Sr. Ministro já referiu, o primeiro curso de formação gratuito já está disponível desde o início de dezembro na plataforma Now. Temos, neste momento, mais de 4.021, atualmente já são mais de 4.100 pessoas inscritas, grande parte delas também já com o curso terminado e o seu respectivo certificado. A média de idades dos inscritos anda à volta dos 43 anos. É com agradável surpresa que vemos que a grande maioria são pessoas com mais do 12º ano, licenciados, mestrados e também com doutoramentos, que se estão a voluntariar para participarem nesta eleição. É claro que estes elementos irão ficar associados às bolsas de agentes eleitorais de cada um dos municípios e só serão escolhidos se houver falta de elementos indicados pelos partidos. Como referimos também, no dia 1, portanto, de dezembro, está previsto, a parte da manhã, haver formação em sala para todos os membros de mesa e também para os delegados que forem indicados pelos partidos, e à tarde está previsto a realização de um teste com instalação e simulação do dia da eleição. Era só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra. Sr. Presidente, só deixar ficar um apelo aos representantes dos diferentes grupos parlamentares para agora um trabalho e uma responsabilidade que é particularmente dos partidos políticos, ou seja, é muito importante que seja transmitida uma informação aos partidos políticos, de suporte aos respectivos grupos parlamentares, para a importância de prepararem delegados que possam inscrever-se na formação que está a ser dada e que irá ser dada na medida em que depois é necessário ter os delegados não apenas nas mesas em território nacional, mas também nas mesas em território estrangeiro. Portanto, a realização de formação política, neste caso para o acompanhamento das mesas eleitorais, é um dever de cidadania, em primeiro lugar, mas também é um dever especialmente exigível àqueles que têm responsabilidades de representação político-partidária, pelo que fica também um apelo a todos os grupos parlamentares para que possam agora, junto também dos respectivos partidos políticos de suporte à atividade parlamentar, para que haja esse cuidado na formação de funcionários dos respectivos partidos políticos, neste caso, formação também de elementos dos partidos políticos, mesmo parlamentares, que queiram fazer também essa formação, porque depois cada um dos atores é também um fator de mobilização e de replicação dessa responsabilidade coletiva para com uma transição bastante importante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora às perguntas dos senhores deputados e começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Anastácio, do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentá-lo a si, cumprimentar todos os senhores e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Ministro da Administração Interna, a Sra. Secretária de Estado e também o Sr. Secretário-Geral Adjunto da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Joaquim Morgado. Naturalmente, como o Sr. Ministro teve a oportunidade de referir, este pedido de audição concretiza aquele que são os deveres de acompanhamento e monitorização do Governo junto da Assembleia da República a respeito deste procedimento, destes processos eleitorais através dos cadernos desmaterializados e, naturalmente, agradecer aquelas que foram as informações prestadas e primeiro explicar aquelas que são o contexto das nossas preocupações. Naturalmente, garantir que existe a segurança, que a liberdade e a pessoalidade do voto é absolutamente assegurada e que, naturalmente, que as palavras de segurança, tranquilidade são as palavras de ordem para este desafio que vamos ter pela frente. E, dentro da explicação que nos aqui trouxe, algumas dimensões nos são especialmente preocupantes, nomeadamente a questão da formação dos membros. Vimos que estão previstas, dos membros das mesas de voto, vimos que estão previstas diferentes ações de formação, nomeadamente até que são online, muitas delas, mas até porque existem entre diferentes faixas etárias, diferentes níveis de competência para trabalhar esta informação e para garantir que o processo corra bem. Por isso, o que queríamos, parece-nos a nós, que é muito importante apostar e reforçar esta formação. E até que parece que nos poderia ser feito, além daquela que são a disponibilização através de cursos online, por exemplo, a utilização, ser pensada numa campanha informativa prévia, ou até inclusivamente a disponibilização de vídeos tutoriais online já estão feitos. Okay. E também perceber como é que esta formação está a ser feita no contexto, por exemplo, se foi estabelecida já uma cooperação com a ANMP e com a ANAFRE para garantir que ela é disseminada o tanto mais possível e chega a este conjunto de destinatários. Além, naturalmente, daquela que é o quadro da cooperação normal com a Comissão Nacional de Eleições e que resulta também da própria lei. Depois percebi no reporte que o Sr. Ministro nos fez que já estão identificados, segundo o que notei, todos os técnicos que estarão ao serviço nas assembleias de voto. Queria perceber se nos números que apresentou se correspondem a todos os técnicos que estarão nessas mesas de voto e também nos teve a oportunidade de referir relativamente àquele que é a solução da alternativa ou de recuo caso existe algum problema no acesso, nomeadamente através da linha de contingência e através do acesso telefónico. E perguntar se ela, já vimos que já existe essa solução, mas já está funcional, se é uma solução que oferece garantias e segurança de ser um verdadeiro recurso alternativo caso ocorra alguma falha. Depois também percebi que já está previsto um teste, ou seja, aqui, não sendo repetitivo, questionar se não faria sentido repetir mais do que um teste, uma vez que é uma grande novidade, que é uma alteração de paradigma bastante disruptiva, se entendem que a previsão de o teste em causa é suficiente ou deveria ser naturalmente reforçado. Depois, como disse, a alteração que temos é uma alteração bastante disruptiva, transformadora, e por isso é perceber e garantir se todo este apoio informático está efetivamente garantido, a funcionar e oferece garantias de segurança e se existirão, além das medidas que foram aqui apresentadas, algum tipo de equipa técnica multidisciplinar para esclarecer algum tipo de questão que possa surgir. Porque, naturalmente, além de diferentes níveis de apetência no trabalho, nas competências informáticas e digitais, há também uma outra questão que nos suscita, que é, por exemplo, por o recurso online, eventualmente ser um processo mais demorado para o exercício do voto. Como é que isto vai acontecer, sendo por via do caderno desmaterializado? Essa é uma preocupação que temos, porque naturalmente pode prejudicar aquela que é um princípio de equidade no ato eleitoral, nomeadamente garantindo que o mesmo é fluido, rápido e que não gera nenhum tipo de entropia. Por isso, grosso modo,
Estas eram as preocupações que temos e, naturalmente, dizer e renovar a votos de confiança e dizer que o Sr. Ministro da Administração Interna e aqui também a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna tem um grande teste. Este é um grande desafio, é uma política, é um grande passo que o país vai dar e, por isso, renovar, além das preocupações que transmitimos, a total confiança, por um lado, que estes princípios serão assegurados e garantidos, os que falámos, da segurança, da equidade do ato eleitoral e que possa inspirar o país para outros desafios ou soluções a implementar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Engenheiro também, que hoje nos acompanha em representação da Administração Eleitoral. Eu, antes de ir ao ponto que nos traz cá, não poderia deixar de aproveitar a presença do Sr. Ministro para lhe colocar uma questão relacionada com a PSP e com a GNR. Como é sabido, os últimos dias têm revelado e trazido à luz do dia uma insatisfação muito grande junto destas forças de segurança e junto destes elementos, com a criação de grupos nas redes sociais que apelam a formas de contestação destes elementos, dadas as condições de trabalho e remuneratórias e o seu próprio estatuto, que há muito reivindicam melhorias nesse estatuto, mas que não têm tido a resposta adequada. E, portanto, eu não posso deixar de aproveitar a presença do Sr. Ministro aqui para lhe perguntar se quer tomar uma posição relativamente a esta contestação. Muitas das reivindicações que têm sido apresentadas por estes elementos são legítimas e nós temos que saber encontrar um equilíbrio que não coloque em causa nem as reivindicações de muitos destes elementos, mas também a própria segurança interna. Atento muitas das notícias que temos recebido sobre formas de contestação, portanto nós temos que encontrar aqui um equilíbrio e dar resposta a estas pessoas que anseiam. Há muito melhorias nas suas condições e no seu próprio estatuto. E, portanto, se o Sr. Ministro nos puder esclarecer qual é a posição do Ministério e do Governo relativamente a esta questão, ficávamos gratos, porque ela é verdadeiramente importante e o PSD está muito preocupado com isto. Relativamente ao tema que nos traz cá, que é a lei eleitoral e as eleições que se vão seguir, portanto, a Lei 80 de 2023, como aqui foi explanado, contemplou um conjunto variado de responsabilidades entregues ao Ministério e à Administração do MAI e à própria CNE, e, portanto, as minhas questões são muito pragmáticas. A primeira delas, não relacionada especificamente com a lei, tem que ver com as eleições legislativas e a contagem do voto dos imigrantes. Ora, nós não podemos admitir que o incidente que ocorreu nas últimas eleições legislativas, na contagem do voto dos imigrantes, porque existiram membros de mesa que decidiram proativamente violar a lei, contabilizando votos que não estavam em condições de ser contabilizados, porque não reuniam as condições que a lei exige, não é? Essa questão levou à repetição, por decisão do Tribunal Constitucional, como é sabido, à repetição da eleição no círculo eleitoral da Europa. E, portanto, o que é que a Administração Eleitoral vai fazer para que os membros das mesas que estejam neste processo estejam perfeitamente conscientes que têm que cumprir a lei e qual é a lei? Portanto, se os manuais vão contemplar a informação específica sobre isso, por exemplo, se vai haver processos de formação, eu sei que é muito difícil a realização dessa contagem e recolher nomes de pessoas e encontrar pessoas disponíveis para estarem nesse dia presentes nessa contagem e, portanto, isso conta com a colaboração dos partidos. Sei que não é um processo fácil, mas nós temos que assegurar que desta vez vamos fazer tudo certo para não haver problemas e, portanto, esta será a primeira preocupação. Depois foi aqui também referido, agora já relativamente à Lei 80 de 2023, portanto à nova lei que aprovamos há pouco tempo, as ações de formação que já estavam em curso e algumas já foram ministradas por causa das bolsas das pessoas já disponíveis. Mas nós sabemos que muitas das vezes, portanto, são os partidos que indicam essas pessoas e, portanto, verdadeiramente aqueles que vão estar ativamente a colaborar nesta contagem de votos vão aparecer muito mais à frente. E, portanto, se existe já uma ideia de como é que esses planos de formação
mais distantes no tempo, mais próximo das eleições vão ocorrer, se vão ser vários dias, se as autarquias aqui poderão ter algum papel a ajudar também neste processo, portanto, se já há alguma ideia sobre isso. Depois, nós aprovamos aqui no Parlamento também, no plano de contingência para as europeias, por causa dos cadernos desmaterializados, a disponibilização da linha de telefone. Como é que esta linha vai funcionar? Ou seja, quantas pessoas é que vai ter afetas ao funcionamento desta linha? Porque a última coisa que desejaríamos é que ela ficasse por inoperância eventual e não desejável por nenhum de nós do sistema informático, que agora a linha telefónica ficasse enxameada, não é? Bloqueada por o número de acessos muito elevado. Depois, quando é que será feita a credenciação das pessoas que vão integrar as mesas de voto para que tenham a credencial para poder ligar para esta linha, que é outro aspecto que está previsto na lei. A Lei 80/2023 prevê também, porque a utilização dos cadernos desmaterializados, enfim, é um passo grande que estamos a dar em termos de utilização dos sistemas informáticos que têm que garantir segurança e fiabilidade. Portanto, a lei prevê a realização após as eleições de uma auditoria, se já se iniciaram ou não os processos para a escolha desse auditor independente, de que forma ou que critérios é que vão ser utilizados para a escolha desse auditor independente. Depois, como qualquer cidadão nas eleições europeias vai poder votar numa mesa que não é sua, onde está recenseado, isso vai implicar que haja mais boletins de voto, e vou terminar, Sr. Presidente, que haja mais boletins de voto disponíveis em cada mesa, porque nós não sabemos quantas pessoas é que vão aparecer à nossa porta. Portanto, como é que é feito este número de boletins de voto a mais? Como é que é calculado? E se há alguma plataforma local, distrital, de emergência, se for necessário fazer uma mobilização com recurso às forças de segurança para disponibilizar mais boletins de voto, caso eles se esgotem. Por último, duas questões. Portanto, quando é que vão ser instalados os computadores que vão dar acesso aos cadernos desmaterializados e se eles vão ser selados antes do início do processo eleitoral? Isto é um ponto importante, ou seja, nós temos que garantir que após a sua instalação, porque eu imagino que eles não vão ser instalados no próprio dia das eleições, vão ser instalados 2 dias, 3 dias antes, portanto é preciso garantir que neste período até ao início do ato eleitoral ninguém mexeu no sistema informático. E, portanto, se eles vão ser selados ou não, para garantir a fiabilidade do sistema e que ninguém contamine o sistema com alguma coisa que lá não deva estar para a realização do ato. E, por fim, foram referidos que existiam 153 locais sem cobertura de rede ainda, mas que vai ser garantida essa cobertura. Não sei se, não quero que elenquem os 153 locais, porque isso seria, enfim, hercúleo e desnecessário, mas se nos poderiam dar pelo menos uma ideia da zona do território onde, talvez os distritos, onde haja mais mesas de voto nestas condições. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sr. Ministro, a todos os presentes, Sras. e Srs. Deputados. Bom, não podemos deixar de começar esta audição sem ir, de facto, ao assunto do momento. Sabemos que estamos aqui para falar das eleições, de como é que será o processo eleitoral, mas o assunto do momento é claramente o protesto das nossas forças de segurança. E eu creio que o Sr. Ministro podia ter começado na sua primeira intervenção por dedicar 2 minutos precisamente a esse protesto das forças de segurança. Acho que era fundamental, acho que as forças de segurança mereciam isso, mereciam uma palavra sua e perdeu mais uma oportunidade, visto que esta será certamente a sua última presença durante esta sessão legislativa neste Parlamento, perdeu essa oportunidade de dedicar 2 minutos às forças de segurança e nós achamos que seriam fundamentais aqui. Até porque nós temos que perceber porque é que um jovem que está há 5 anos na PSP toma uma atitude como tomou de desespero de fazer um protesto silencioso à porta da Assembleia da República e de pôr o seu lugar em risco e que tem sido, felizmente, que há muitos colegas de todas as forças de segurança, não só a PSP e a GNR, que têm estado junto dele. E isso é fundamental. Isto significa, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro foi Ministro da Administração Interna durante uma série de anos e que não tratou bem as forças de segurança em Portugal. Nós já tínhamos avisado várias vezes, tínhamos alertado o Sr. Ministro para essas situações. E o Sr. Ministro foi sempre dizendo que as coisas estavam-se a resolver, que ia haver dinheiro, que houve aumentos, que foram os maiores aumentos de sempre. O Sr. Ministro, mas sabe bem que os maiores aumentos de sempre não serviram para isso. Aliás, o Sr. Ministro disse ontem, inclusive,
deixe-me só dizer que demorou 48 horas a reagir a este protesto das forças de segurança. E o Sr. Ministro ontem disse que o suplemento remuneratório, que a categoria base de quem entra para a PSP seria de 1.800 euros. Não seria, Sr. Ministro? Olha, tenho aqui um recibo de vencimento de dezembro de 2023, que são 1.089 euros. Decore bem este número, Sr. Ministro, 1.089 euros é quando recebe na categoria base um profissional das forças de segurança. E depois, Sr. Ministro, queria só fazer outras perguntas em relação a isto, para entrarmos no tema das eleições. Se está confortável com o que está a acontecer? Porque vê-se nitidamente que existe um aumento do protesto das forças de segurança, um país onde as forças de segurança protestam desta maneira, apesar de ser um pouco ocultado, inclusive pela comunicação social, mas que se vê centenas de pessoas, para não dizer milhares de profissionais de forças de segurança em todo o país, não é só em Lisboa, em todo o país, de Viana do Castelo até ao Algarve, inclusive as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E seria importante nós termos aqui uma palavra do Sr. Ministro para dizer se está confortável com isto, ou o que é que vai resolver, como é que vai resolver. É que foi o Sr. Ministro que dividiu as polícias. Está a meter polícias contra polícias. Está a meter a polícia judiciária contra as restantes forças de segurança. E isso não é bom. Estes homens e mulheres só querem justiça. Se aprovou um suplemento de missão para a Polícia Judiciária, teria que aprovar esse suplemento de missão também para as outras forças de segurança. É uma questão de justiça. Apenas isso. E é isso que estes profissionais querem. Depois é importante também perceber se o Sr. Ministro tem noção de quantas viaturas estiveram paradas ou estão paradas atualmente no nosso país. É porque tiveram viaturas paradas ontem, anteontem, hoje continuam paradas e é a segurança do país que está em risco. O Sr. Ministro gostaria de saber também se tem essa noção de quantas viaturas é que estão paradas e se quantos comandos é que estiveram fechados ou inoperacionais. Mais importante que estas perguntas todas, Sr. Ministro, é como é que vai resolver este problema. Porque aí é a solução que estas pessoas querem. São homens e mulheres que nós do Chega já fizemos diversas, algumas dezenas de propostas para melhorar a sua vida e o seu governo, aliás, o partido que suporta o seu governo, votou todas contra. Não basta nós dizermos que estamos ao lado dos polícias. Não basta dizer isso. São palavras bonitas, estamos ao lado dos polícias, não. Temos que fazer alguma coisa para melhorar a vida das nossas forças de segurança e eu espero que o Sr. Ministro ainda vai a tempo e sabemos ainda por cima que estamos em campanha eleitoral, que agora é deitar dinheiro para cima de tudo, que é o que tem feito este Governo em período de campanha eleitoral. Espero também que não se esqueça das forças de segurança. Em relação ao que nos traz também aqui, as eleições, preocupa-nos imenso o voto dos imigrantes. O voto dos imigrantes, porque nós recebemos diariamente queixas de muitos imigrantes que ou não recebem o boletim de voto em casa para votar, ou então têm de se deslocar aos consulados que estão a algumas centenas de quilómetros da sua casa e por isso a maior parte deles não vão votar. Se todos os imigrantes vão ter direito a voto? Isso creio que é uma pergunta que é fundamental. E como é que pode garantir isso? Como é que pode garantir que não vai haver aquela atrapalhada que houve nas últimas eleições e como o deputado Carneiro falou e bem, porque isso é quase indigno para um sistema eleitoral que já consolidado como é o nosso. Em relação há pouco ouvi também que estavam mais de 10 milhões de eleitores inscritos. Queria saber se também estão contabilizados já os nossos imigrantes que estão nos estrangeiros, estão contabilizados nestes 10.833.512 eleitores que estão previstos para os futuros atos eleitorais. Depois, em relação aos cadernos eleitorais, a pergunta que faço é se vão finalmente ser revistos. É que nós sabemos que no passado os cadernos eleitorais que têm demasiados problemas, inclusive pessoas que já faleceram, continuam a constar nos cadernos eleitorais, portanto será importante saber se já foram revistos ou não. Em relação ao voto em mobilidade para as europeias, como é que vai ser feito esse cruzamento de dados? Falou-se em computadores, falou-se em muita informática, mas se não há o perigo que este voto em mobilidade, como é que vão garantir a unicidade do voto? Acho que é importante também esta pergunta. E depois, em relação aos cadernos eleitorais, falou-se também em informação que vai ser dada aos membros da mesa. Gostaria de saber como é que vai ser dada essa formação, em que moldes é que vai constar. Já percebi que será no dia 1 de junho, parece a mim que será dada essa formação. E depois falou-se também do portal do eleitor e do portal do recenseamento. Nós sabemos que temos uma população idosa, muitos idosos não lidam bem ainda com estas novas tecnologias e seria importante também perceber se está alguma coisa prevista para os nossos idosos poderem aceder a este portal do eleitor e ao portal do recenseamento. Depois percebe-se claramente que está aqui uma reforma deste processo eleitoral, uma reforma clara particularmente para as eleições europeias. Eu gostaria de saber se tem alguma ideia quanto é que vai custar estes futuros processos eleitorais. E era só isso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Diretor-Geral. Sr. Ministro, aproveitando que já foi aqui hoje introduzido o tema dos protestos da Polícia de Segurança Pública, permita-me voltar a este tema, uma vez que esta é a última possibilidade que o Sr. Ministro está nesta comissão para prestar esclarecimentos e temos desde ontem dezenas de polícias em protesto à porta desta que é a Casa da Democracia, por vários motivos, desde logo por considerarem que existe uma discriminação negativa ao valor atribuído ao subsídio de risco em relação à Polícia Judiciária. Expõem também aquelas que são as insuficiências e debilidades, quer dos recursos humanos, quer dos recursos materiais, e, por outro lado, e tendo em conta que foi recentemente aprovado em Conselho de Ministros um regime de carreiras para os serviços de informações que, quando comparado com o do APJ, é bastante pífio, porque é que não seguiram aqui uma equiparação ao da PJ? De repente, parece que a Polícia Judiciária tem mais e melhores do que os serviços de informações e do que as forças de segurança. E certamente haverá uma razão que o Sr. Ministro gostaria de partilhar hoje com os senhores deputados. Já sei que me vai dizer que nem a Polícia Judiciária, nem os serviços de informações estão na sua tutela, mas as forças policiais sim, e as questões que levantei são discutidas e são aprovadas em Conselhos de Ministros, onde também tem assento a Sra. Ministra da Justiça, e supõe-se que deve existir alguma solidariedade entre temas e entre ministros. Portanto, gostaria que esclarecesse estas questões e todas as outras que também já foram levantadas hoje relativamente a este tema. Voltando àquele que é o tema que nos traz aqui hoje, que é a preparação das eleições, especialmente das eleições europeias, o Sr. Ministro, a grande mudança que nos traz aqui hoje são os cadernos eleitorais desmaterializados. Para isso, compraram-se, segundo disse, 29 mil computadores e gastaram-se cerca de 23 milhões de euros, segundo percebi, e tendo em conta o elevado investimento que é feito, perguntar o que é que acontecerá a estes computadores no final dos atos eleitorais, se há algum plano para estes computadores. Ao nível dos cadernos eleitorais, o Sr. Ministro falou-nos assim ao de leve sobre questões técnicas de segurança, mas parece-nos que é aqui que devemos ir mais a fundo e por isso disse também que vai ser utilizada a Rede Nacional de Segurança Interna do seu Ministério e uma outra plataforma da Casa da Moeda e tendo em conta a envergadura desta operação, perguntar se foram reforçados os meios e se foram feitos os testes de stress que são necessários. E por último, findo o ato eleitoral, está previsto um processo de está previsto um processo de arquivo e eliminação de dados, se sim, qual é que será o seu destino, uma vez que esta é uma fase essencial no exercício do direito de voto e da sua confidencialidade. Apenas nos informaram de que foi entregue à Casa da Moeda, mas isso muito pouco nos diz sobre o processo de eliminação e por isso mesmo eu gostava que o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário-Geral pudessem densificar aqui este processo de arquivo e eliminação dos dados. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer aqui a disponibilidade do Sr. Ministro de nos vir prestar os esclarecimentos. Mas eu, de facto, eu não me aguento, tenho mesmo que fazer este reparo inicial sobre tudo o que aqui tem sido dito, porque há bem pouco tempo, antes de ter sido implementado este aumento no suplemento da Polícia Judiciária, teve aqui em discussão, por mão do PCP, por um agendamento do PCP, o aumento do suplemento de risco para a PSP e para a GNR. E todos nos lembramos que nesse plenário em que às tantas o Chega foi-se embora e, portanto, já nem estava lá para discutir o suplemento de risco, a Iniciativa Liberal disse que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa, que não se podiam comparar suplementos que eram incomparáveis. E, portanto, agora vem aqui dizer-nos que há uma discrepância demasiado grande e eu, de facto, acho que nestas coisas também se nota a diferença entre os diversos partidos, que uns têm uma cara, outros têm duas ou três e que também uns se posicionam
encontram perante as matérias, consoante lá está, seja o assunto do momento. Da nossa parte, esta é uma preocupação de sempre. Aliás, queríamos aproveitar a oportunidade para relembrar o Sr. Ministro, tem uma pergunta do PCP para responder dia 5 de dezembro, precisamente sobre este assunto. Fica aqui o repto para que nos responda o quanto antes. E relativamente àquilo que nos traz aqui hoje, nós já tivemos a oportunidade de manifestar a nossa reflexão sobre esta questão, e evidentemente não sendo contra a desmaterialização dos cadernos, que não somos, até porque é importante que se simplifique, se procure eliminar dificuldades no exercício do voto, até como forma de o estimular e de combater a abstenção. Há evidentemente questões que nos preocupam, que julgo que foram aqui também já grandemente abordadas, questões que têm a ver com a fiabilidade, com a segurança do próprio processo eleitoral. E também, quer dizer, há uma solenidade, uma seriedade que o processo eleitoral, o momento em que cada um tem exatamente o mesmo peso na decisão do futuro e nas decisões do país, tem de facto uma importância que deve continuar a ser também diferenciada relativamente a outros momentos da vida nacional. E mesmo as questões de possibilidade prática de implementação deste modelo que nos preocupam e de facto, comprova-se exatamente pela inexistência ainda de cobertura em todo o país. Isso nas provas da aferição foi evidenciado. Agora temos, objetivamente, aqui os dados que nos traz o Ministério. Não podemos deixar de dizer, oxalá, que seja desta que esse problema acaba por ficar resolvido e, à custa das eleições, estas populações vão ter acesso às comunicações, porque bem sabemos que tantas vezes o Estado se furta a fazer cumprir as obrigações em matéria de telecomunicações e, portanto, esperemos que isso seja ultrapassado. Mas também, evidentemente, havendo sempre uma possibilidade de interrupção do serviço ou de quebra, tem que estar acauteladas outras soluções, e isso também merecia aqui algum desenvolvimento, uma vez que, não havendo o caderno eleitoral físico, também se colocam aqui outros problemas. Mas também, quer dizer, em matéria de fiscalização, importa perceber como é que os delegados a fazem, o que é que compete no meio disto tudo depois aos delegados e como é que também se forma estes delegados para fazerem a fiscalização num contexto que é totalmente diferente. E devemos ter noção de que há, de facto, muitas pessoas que não dominam ou que não estão à vontade com este tipo de mecanismos, com a própria interação com o computador, que é diferente também da do telemóvel, portanto, também não podemos colocar tudo no mesmo nível. E em que medida é que algo que exige uma formação tão profunda e que exige algum conhecimento técnico também não comporta em si mesmo uma forma, e essa é uma reflexão que aqui queríamos deixar, uma forma também de afastar algumas pessoas do processo eleitoral, de profissionalizar até o papel de membro das mesas, de delegado. E isso também provoca uma outra discussão, que é, afinal, nós não precisamos mesmo que isto seja uma ação do país, dos cidadãos, quer dizer, que o processo eleitoral seja algo que é também em si mesmo um momento mobilizador para a democracia. Portanto, julgo que há ainda alguns elementos que nos deixam algumas dúvidas e que gostaríamos de podê-las ver esclarecidas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Representantes também. Queria começar por colocar uma pergunta estrutural ao Sr. Ministro da Administração Interna em relação aos seus objetivos para o seu próprio mandato. O Sr. Ministro iniciou as suas funções dizendo que queria pacificar um clima de instabilidade, de descontentamento que se sentia, que era visto no seio das forças e serviços de segurança. E esse é um primeiro elemento de avaliação do seu mandato, porque hoje, depois dos últimos dias, depois das últimas semanas, nós podemos assumir claramente que o Sr. Ministro falhou nesse objetivo.
E o Sr. Ministro falhou porque deu a entender que os profissionais e as profissionais que estão debaixo da tutela do Ministério da Administração Interna valem menos que outros profissionais de outros ministérios. Isto é absolutamente incompreensível, porque das duas uma, ou essa é uma posição clara e inequívoca do Sr. Ministro da Administração Interna, nunca assumida publicamente, mas que tacitamente então agora acaba por ser conhecida, ou existiu uma condução de um dossiê no seio do Conselho de Ministros que foi ou pouco solidário, ou feito em cima do joelho, ou com algum tipo de gestão que é incompreensível para quem está a assistir a tudo isto. Porque, creio eu, nenhum de nós dirá que não é justo o aumento do subsídio de demissão da Polícia Judiciária. Mas também nenhum de nós dirá que é justo haver esta discriminação entre o que é o valor pago na Polícia Judiciária e o subsídio de risco pago aos profissionais e às profissionais da PSP e da GNR. E essa injustiça, sendo incompreensível, carece de explicação. Nós já há semanas pedimos esclarecimentos ao Sr. Ministro, que não nos respondeu com a clareza necessária para perceber o porquê que estava em cima o que é que estava em cima da mesa, e a única conclusão é que, de facto, foram desvalorizadas estas e estes profissionais face a outras escolhas deste Governo. E, por isso, a consequência é que aquilo que o Sr. Ministro dizia que era uma das suas prioridades é também um dos seus maiores fracassos. Falhou em trazer segurança e tranquilidade às forças de segurança e basta ver o descontentamento que foi demonstrado e isso fica visível. Falhou também em trazer uma maior sensação de segurança às pessoas, porque já sabemos que estes descontentamentos, regra geral, trazem, até por vezes com notícias falsas, a demonstração de quem quer fazer passar por polícias alguns desordeiros. Isso é levar a que exista na população também uma perda de sentimento de segurança, que era um dos ativos que o Sr. Ministro deveria ter. As notícias que nós vamos vendo, que nos dizem que no seio das forças de segurança há quem queira até colocar em causa a operacionalidade dos veículos, algo que nós não acreditamos, mas que está a ser noticiado, é ilustrativo também deste sentimento que vai perpassar na sociedade. E por isso, é o segundo falhanço dos seus próprios objetivos, Sr. Ministro. E eu pergunto então, que avaliação é que retira o Sr. Ministro? Não antevejo que de um Governo em gestão a 2 meses, é daqui a 2 meses que teremos as eleições, que haja agora uma resolução para este problema. Mas o que eu também não compreendo é como é que este problema foi criado e como é que esta situação foi desencadeada por parte de quem dizia que tinha estes objetivos e que agora tomou decisões que vão contra os objetivos principais que tinha colocado e desrespeito, é esse o sentimento que tem, desrespeito a estes profissionais e estas profissionais. Eu creio que esse é o esclarecimento que o Sr. Ministro aqui deveria dar. No que toca às questões eleitorais e acompanhando a vontade de modernizar e tornar eletrónicos os cadernos de votação, eu queria colocar questões muito claras e específicas. A maior parte do número de pessoas que estão nas mesas de voto advém muitas das vezes até existe dificuldade em se alcançar. Existirá, diz o Sr. Ministro, um período de formação que parece necessário para dotar as pessoas do conhecimento necessário para aceder ao sistema que vai dar depois a ser esses cadernos eletrónicos. E eu coloco-lhe a questão, como é que nós então fugimos, como é que conseguimos compaginar esta realidade de um ato voluntário, muito intermediado por partidos para chegar à composição das mesas de voto, que é em si também um ato de fiscalização política e de garantia nesta pluralidade da participação, que não há uma suspeição sobre as eleições, um ativo importantíssimo no nosso país. Como é que vai garantir que agora não vamos desencadear numa lógica em que os partidos vão deixar de indicar pessoas, em que os cidadãos vão ficar afastados e vai-se passar uma espécie de profissionalização das mesas de voto, com formações obrigatórias e com as pessoas a que não façam formações a serem escolhidas? Eu peço essas garantias. Sr. Ministro, eu estou-lhe a fazer as perguntas para que possa deixar todos tranquilos, porque de facto a tranquilidade que o nosso país tem no exercício da liberdade democrática e no desencadear das eleições é um
dos seus ativos. E nós pretendemos que assim continue, e daí as perguntas, não é para deitar abaixo, é para construir com segurança e é para garantir que quem já falhou objetivos anteriores também não incumpra este. Também não é verdade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então ouvir as respostas e começo a dar a palavra. Sr. Presidente, aqui à direita, à sua direita. Sr. Deputado Pedro Pinto. É, Sr. Deputado Patrícia Gil Vaz e... Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa, por favor. Já tentei fazer há pouco. Há pouco foi dito uma inverdade e uma interpretação dos factos por parte da Sra. Deputada Alma Rivera, com a qual eu não posso concordar e não posso aceitar, relativamente à discussão que existiu em plenário relativamente ao subsídio de risco. E eu disse sim que uma coisa era outra coisa e outra coisa era outra coisa, porque uma coisa é discutirmos aquela que é a justiça ou não do subsídio de risco atribuído às forças de segurança. Outra coisa era discutir aquele que estava a ser o projeto do Partido Comunista apresentado e discutido em plenário. E esse sim tinha uma visão específica com a qual não concordávamos e por isso mesmo é que nós dissemos que uma coisa era outra coisa e outra coisa é outra coisa. E eu, se bem me recordo, nós já estivemos naquela que foi o projeto apresentado pelo PCP, precisamente por entendermos que este é um tema importante e que merece reflexão e ajustamentos. Mas agora não posso aceitar que a Sra. Deputada diga que a Iniciativa Liberal mostra duas caras e que não está preocupada com aquelas que são as forças e serviços de segurança. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, não sei se quer dizer alguma coisa. Não, Sr. Presidente, eu julgo que há a transcrição da intervenção da Sra. Deputada nesse debate, em que critica exatamente o facto de nós estarmos a colocar a questão de haver uma discrepância muito grande entre aquilo que é pago na Polícia Judiciária e noutras forças, aquilo que é pago como componente de risco para a PSP e para a GNR, e também está lá exatamente a resposta a esse argumento e, portanto, valem mais os factos do que as palavras neste caso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Como uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, eu queria passar para as respostas, mas o Sr. Deputado Pedro Pinto não deixa. Sr. Presidente, já tinha também pedido a palavra antes de ter dado à Sra. Deputada Alma Rivera para uma interpelação à mesa também e no mesmo sentido que a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. A Sra. Deputada Alma Rivera disse que o Chega faltou à votação. Isso eu vou só recordar. A Sra. Deputada Alma Rivera que o Chega apresentou o suplemento de risco para as forças de segurança para o aumento para 500 euros e que o PCP se absteve. E isso é importante que fique registado também. O PCP tem sempre a mania de falar muito, mas eu percebo o desespero, porque está a entrar naquela fase de desespero antes das eleições. Mas tem que perceber que votou, ou seja, absteve-se na proposta do Chega. Portanto, quando fala que o Chega não esteve presente, bom, o Chega está sendo uma força na primeira linha da defesa das forças de segurança. Será bom também que o Bloco de Esquerda está a defender também as forças de segurança. Sr. Deputado Alma Rivera, rapidamente, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que também as presenças nessa tarde, nesse mesmo debate, estão registadas e, portanto, sabemos que foi priorizado nesse dia fazer um espetáculo e sair da Câmara do que estar lá a defender essa mesma medida que era urgente e necessária. Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, vamos então às respostas. Foi para isso que cá viemos. Às respostas formuladas pelos Srs. Deputados. Começo por dar a palavra para o efeito ao Sr. Ministro da Administração Interna. Faz favor, Sr. Ministro. Sr. Presidente, eu queria lembrar que a nosso pedido, que agradecemos, aliás, viemos a esta Comissão para apresentar o trabalho em curso e já realizado para a reforma do nosso modelo logístico e organizacional das eleições, muito particularmente para o Parlamento Europeu, na medida em que há uma mudança substantiva e que tem que ver com os cadernos eleitorais. Esse é, digamos, o objeto do trabalho que nos propusemos efetivamente fazer hoje. Não quero, contudo, que também se afirme que fugi às questões que me foram colocadas nesta Comissão. Mas não me queria centrar, Sr. Presidente, compreende, naquilo que não é o objeto desta audição, porque foi, aliás, pedida por nós e, mais do que isso, ela é mesmo muito relevante, tendo em consideração que temos 3 atos eleitorais daqui até às eleições, neste caso regionais, legislativas e europeias, e em si mesmo é já um desafio nacional muito relevante. Queria, contudo, lembrar, e em relação à questão relacionada com as forças de segurança e pelo respeito que elas merecem, eu deixo ficar algumas notas que poderão responder a algumas das questões que aqui foram colocadas. Primeira nota. As nossas forças de segurança estão entre aquelas que maior confiança têm dos cidadãos portugueses. Estão, aliás, mesmo nos lugares cimeiros, na confiança que os portugueses têm
nas instituições da sua República. Ponto 2. Estão também entre as forças de segurança cujas percepções da opinião pública são das mais elevadas do conjunto dos países da OCDE. E, portanto, esse é um ganho e esse é um resultado de que nós devemos ter orgulho, todos nós, porque, naturalmente, nunca me viram reivindicar para o Ministro da Administração Interna aquela que é uma marca muito relevante do prestígio das instituições nacionais, particularmente das forças de segurança. Elas estão entre aquelas que merecem maior confiança dos portugueses, elas estão entre aquelas que mais contribuem para que Portugal seja um país pacífico e elas estão entre aquelas em que as percepções da opinião pública são das mais positivas do conjunto dos países da OCDE. Segunda dimensão da resposta. Nós recordamos que fechamos em 2023 o pagamento de 118 milhões de euros de remunerações devidas aos polícias e que lhes foram sonegadas durante o período da assistência financeira ao país. Nós reforçamos, como se sabe, o suplemento por serviço nas forças de segurança em 50 milhões de euros por ano, ou seja, significa que hoje o suplemento por serviço nas forças de segurança varia entre os 292 euros e os 1.143 euros. Recordo que este aumento do suplemento para as forças e para os serviços da Polícia Judiciária representa 23 milhões de euros por ano. Quero também lembrar que entre 2023 e 2026 está em curso, no âmbito do acordo de rendimentos, um aumento salarial médio de 20% para as forças de segurança, que teve em 2023, para quem entra na função, o maior aumento de sempre, de 100 euros na base de quem entra para a função nas forças de segurança, Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana. E que a previsão do aumento médio para a base da carreira chega mesmo aos 29% entre 2023 e 2029. Ainda bem que há deputados que hoje falam de 1.080 euros líquidos, quando há alguns meses atrás falavam de 800 euros líquidos na entrada da Polícia de Segurança Pública. Quero lembrar também que se foi aprovada uma lei de programação de infraestruturas de 617 milhões de euros, que tem já em execução cerca de 180 milhões de euros de execução. É a maior lei de programação de investimentos para modernizar as infraestruturas e os equipamentos, para dignificar, portanto, as condições de serviço nas forças de segurança. Estamos a falar de 250 milhões em infraestruturas físicas e estamos a falar de 250 milhões, cerca de 250 milhões em infraestruturas tecnológicas. E estamos ainda a falar de mais de 60 milhões para a aquisição de viaturas. Recordo que está em fase praticamente de entrega e de contratualização a atribuição da responsabilidade de fornecimento de cerca de 700 novas viaturas no valor na ordem dos 30 milhões de euros e, portanto, para modernizar a frota automóvel da PSP. E está previsto durante 2024 o lançamento de um segundo concurso para completar esses 60 milhões. Recordo ainda os 40 milhões de investimento em alojamento. Ainda ontem pude visitar alguns alojamentos que estão a ser reabilitados. Temos no conjunto do país, na PSP, mais de 300 alojamentos cujas obras estão em curso ou que estão contratualizadas. Temos na Guarda Nacional Republicana, desde o Algarve até Chaves, mais 180 alojamentos, no valor de 7 milhões de euros. E recordo também que em setembro passado o Tribunal de Contas deu parecer favorável a 7 milhões de euros para as reparações nas viaturas da própria Polícia de Segurança Pública. Portanto, no conjunto dos esforços da habitação estamos a falar de 40 milhões e, portanto, há um esforço mais do que evidente, ele é demonstrável, ele é palpável, que pode ser visitado e verificável por cada uma e por cada um dos seus deputados, por todo o país, que aliás terá consequências em 2024, 25 e 26, com os vários edifícios que estão em construção por todo o país, na modernização e nessas condições de vida. E, portanto, contudo, naturalmente que nós reconhecemos que isto é um caminho de valorização das condições salariais e de melhoria das condições de vida das forças de segurança que tem que continuar e que tem que ser reforçado.
Esse foi sempre o caminho que foi assumido e foi também o caminho e o compromisso que foi assumido com os sindicatos. Sobre as questões eleitorais, que é aquilo que nos traz aqui hoje, eu tinha duas notas breves para deixar ficar, depois passava a palavra à Sra. Secretária de Estado da Administração Interna para poder, com algum detalhe, explicar e responder a algumas das questões que foram colocadas. A primeira nota geral é esta. Quanto custa esta operação, nomeadamente as eleições europeias? Nós estimamos em cerca de 40 milhões de euros o investimento para toda esta mudança estrutural das eleições com cadernos desmaterializados e com o reforço de meios logísticos e organizacionais para dar prosseguimento a esta mudança de fundo e a esta transformação das condições para o exercício dos direitos eleitorais. No que respeita às eleições legislativas, estamos a falar de uma estimativa na ordem dos 23 milhões de euros. Quanto à solução dos votos para os imigrantes, eu lembro que, com muita honra, que quer eu, quer a Sra. Secretária de Estado, quer a Secretária de Estado da Administração Interna, então eu era o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, estivemos mesmo na mudança mais estrutural que se fez para os imigrantes portugueses no estrangeiro, no que respeita ao recenseamento automático. E aqui, devo dizer-lhe, com o apoio de todos os partidos, com o assento na Assembleia da República, desde o Bloco de Esquerda, PCP, CDS, PSD, peço desculpa, o único partido que se absteve foi precisamente o CDS, nesta alteração do recenseamento automático. Todos os outros partidos convergiram nessa mudança. Tratou-se do recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro, que permitiu passar de 318 mil cidadãos portugueses no estrangeiro recenseados para mais de 1,5 milhão de portugueses recenseados no estrangeiro. Tratou-se de garantir os direitos eleitorais, os direitos cívicos, os direitos políticos, depois, tantos anos depois do 25 de Abril, e orgulho muito dessa mudança substantiva que realizamos. Há, nas alterações que os seus deputados têm vindo a trabalhar para o voto dos imigrantes, uma mudança que pode ser introduzida para que se evite aquilo que aconteceu nas últimas eleições. Claro que depois vai ser respondido o que está previsto para que não volte a acontecer o que se passou nas últimas eleições, nomeadamente com a contagem dos votos dos cidadãos portugueses no estrangeiro, mas tenho dialogado com alguns dos seus deputados que aqui se encontram, e há uma mudança que pode ser feita, ela é simples de fazer, e que evita, impede para todo sempre que haja a possibilidade de acontecer o que aconteceu nessa eleição. E tem que ver com o facto de poder ser enviada uma mensagem prévia aos portugueses no estrangeiro para que se manifestem, nomeadamente sobre aqueles que querem realizar o seu direito de voto com recurso à via postal. Sendo que a administração eleitoral pode depois expedir para esses cidadãos que manifestam a sua vontade de votar por via postal os boletins de voto. Isto economiza muitos milhares de boletins de voto que depois não têm utilidade, porque eles depois não têm resposta da parte de quem vive no estrangeiro e, portanto, seriam dirigidos àqueles que manifestassem essa sua vontade de receberem o boletim de voto. E com esta manifestação de vontade, poder-se-ia dispensar na lei a exigência da cópia do cartão de cidadão, porque há muitos cidadãos que, ao enviarem a cópia do cartão de cidadão, têm ainda a percepção de que se pode ter conhecimento da sua intenção de voto, e há mesmo países onde é proibida a fotocópia do cartão do cidadão e dos documentos de identidade e, portanto, isso impede o envio desse documento. E, portanto, com esta alteração no modelo, digamos, é simples essa mudança. Passava agora, Sr. Presidente, então a palavra aqui à Sra. Secretária de Estado e à Administração Eleitoral, a resposta às questões mais concretas que foram colocadas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Secretária de Estado, Isabel Onete, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados e tentar responder tão breve quanto possível e de forma clara às questões que aqui foram colocadas. Eu, antes de responder pontualmente, ou tanto quanto possível pontualmente, a cada uma das questões, gostaria de fazer aqui uma breve explicação sobre o nosso sistema eleitoral. Porque, assim, a administração eleitoral que está assente na administração interna é, essencialmente, um ator que coloca a logística do sistema em funcionamento. Quando os senhores deputados dizem
Há presidentes de mesa que se decidem de uma maneira, outros decidem de outra. Bem, os presidentes de mesa nós temos da nossa lei são soberanos e são indicados pelos partidos políticos. Não é a administração eleitoral que nomeia os membros de mesa. O nosso sistema assenta em 3 vetores que garantem precisamente esta fidelidade e a participação ativa política dos cidadãos no processo. A administração eleitoral coloca a logística toda ao serviço das eleições. Os partidos políticos são parte ativa porque são eles que nomeiam os membros de mesa e os seus delegados para fiscalizarem o processo, e as autarquias locais são parte também nesse processo, nomeadamente na distribuição das mesas, nos locais de voto, e portanto há aqui responsabilidades partilhadas por todos. A administração local, a administração central, partidos políticos, e depois temos a Comissão Nacional de Eleições para fiscalizar a legalidade dos procedimentos. E, portanto, cada um aqui tem que assumir as suas responsabilidades neste processo. Nós não podemos, e mal seria, no nosso sistema eleitoral, tal como ele está configurado de raiz, dar orientações expressas aos membros da mesa sobre como devem ou não devem agir. Portanto, se o Sr. Presidente da mesa quer aceitar, por exemplo, eu vou dar um exemplo que muitas vezes também é colocado, que é o número de recenseados de eleitores. Recenseados é de 100. Votaram 102. A quem é que se deve aqueles 2 a mais? Não é ao recenseamento eleitoral, é ao Presidente da mesa que admitiu que 2 cidadãos que se apresentaram perante ele para votar fossem admitidos para votar. E nós, administração eleitoral, nada podemos fazer, e bem, porque a decisão é do membro da mesa. Não é assim, Sr. Deputado. Eles têm a decisão soberana sobre o modo de como, durante o ato eleitoral, se processa a votação. E, portanto, nós já tivemos várias experiências nesta matéria, desde quando foi o voto antecipado, que determinados presidentes de mesa decidiram fazer de uma determinada maneira, outros decidiram fazer de outra maneira, e, portanto, tivemos mais atrasos e menos atrasos em determinadas mesas, por decisão dos senhores presidentes de mesa, que obviamente nós respeitamos, e mesmo quando foi tentado explicar que podia estar a haver algum atraso, a resposta foi: somos soberanos nessa medida, e se assim não for, podemos até, em último recurso, fechar aquela mesa e repetir o ato eleitoral. Portanto, há aqui responsabilidades partilhadas, e eu começo já por esta matéria, acima de tudo também para dizer o seguinte: este ato eleitoral do Parlamento Europeu, que tem o voto em mobilidade no próprio dia, apesar de ser uma grande inovação no nosso sistema eleitoral, parte e é construído com base na nossa experiência no voto eletrónico realizado em Évora em 2019. E nós temos de ter a percepção de que uma coisa é, e nessa altura também tivemos de fazer formação aos membros de mesa, indicados pelos partidos, e convidámos os partidos a dizer quem eram os seus delegados, para que também possam eles fiscalizar corretamente o ato, pois só conhecendo o procedimento é que podem fazer uma verdadeira fiscalização do processo eleitoral. E, portanto, aquilo que nós, em Évora, foi feito foi a formação aos membros de mesa, e os membros de mesa, atenção, eram de várias faixas etárias, com diversos níveis de escolaridade, enfim, o processo também não é uma coisa muito complexa em termos, porque não são eles que estão a construir, eles só têm que saber, quando recebem o cartão de cidadão, se podem colocá-lo dentro da máquina, o que é que vai aparecer, como é que descarregam o boletim de voto, enfim, também não tem uma complexidade que não permita ao nosso cidadão comum acompanhar, perceber como é que funciona e fazer corretamente esse acompanhamento. Portanto, não é também
um grau de complexidade que exija uma licenciatura, mestrado ou doutoramento. Está acessível ao cidadão comum. E, obviamente, que isto parte também daquele apelo que o Sr. Ministro aqui deixou para que os partidos políticos, as candidaturas ao ato eleitoral, todas elas, que não só estão aqui representados, mas outras candidaturas aos diversos atos eleitorais, que mobilizem também os seus cidadãos, os seus simpatizantes, na sua esfera de influência, para acederem aos conteúdos que já estão disponíveis relativamente ao ato eleitoral e que também promovam essa participação de forma a que o processo também seja mais fácil. Mas isso é um apelo que nós, a Administração Eleitoral, já fizemos, já abrimos a formação. Obviamente que a Bolsa é aquela que a lei determina, mas naturalmente são as candidaturas que fazem que indicam os membros de mesa, os seus delegados e, portanto, aí essa participação das diversas candidaturas é de extrema importância e eu reitero aqui o apelo não só para aquilo que é a participação no próprio ato eleitoral, que é de extrema importância, dá-nos essa dimensão popular e cívica em todo o país, de todos os cidadãos envolvidos no ato eleitoral, são 67.500 pessoas que participam ativamente, e para a sua formação. Relativamente à questão, houve aqui questões muito pontuais, portanto, a formação, como eu disse, já está disponível, ela é acessível e vai ser dada aos membros de mesa e aos delegados que assim também forem indicados pelas diversas candidaturas, de forma a que o ato possa decorrer com a segurança que é exigida. Quanto ao... eu não creio aqui a questão de demorar mais tempo, não sei já quem referiu, eu suponho que não vai demorar mais tempo, porque é mais rápido. Reparem que nós tínhamos os cadernos materializados em papel. Era necessário o leitor no Maria Isabel, tal. Depois era preciso ir à procura nos cadernos eleitorais e alguém dizia página 7, a linha 5, a linha tal. Agora, se for com o cartão de cidadão, automaticamente no ecrã aparece o meu nome. E vamos lá ver, o facto de estar os cadernos desmaterializados permite o quê? O cidadão vota como sempre votou na urna e o caderno está desmaterializado, apenas permite que aquele eleitor que exerce o seu direito de voto fica automaticamente descarregado e não pode votar em mais lugar nenhum, em mais nenhuma mesa de voto, garantindo assim a unicidade do voto, ou seja, a partir do momento em que ele vota, ou fica descarregado nos cadernos eleitorais, que estão acessíveis em todo o lado, seja em território nacional, seja no estrangeiro, e, portanto, obviamente que ele já não pode, o cidadão que vota em Paris, não pode apanhar o avião e apresentar-se em território nacional para votar, porque o seu nome já foi descarregado nos cadernos eleitorais. Uma questão também que houve aqui manifestada a preocupação tem a ver com o voto por correspondência e o acesso dos nossos cidadãos no estrangeiro ao boletim de voto. Há uma coisa que nós temos de ter por o dado que é incontornável às autoridades portuguesas. É que nós não mandamos nos correios dos outros países. E há países que nem sequer correios têm. Portanto, quando nós colocamos nos correios milhões de boletins de voto, nós não podemos ir a determinado país dizer os senhores, se faz favor, organizem-se e distribuam conforme nós queremos, na data em que queremos e como nós queremos, para que os boletins de voto possam chegar a tempo ao nosso país. A partir do momento em que nós enviamos, é evidente que há a União Postal, com as quais nós mantemos contactos, com os quais nós sensibilizamos, inclusivamente enviamos o layout do envelope para eles perceberem
que vai ali um boletim de voto e que é necessário ter um certo tratamento no sentido de garantir que chega ao destinatário, mas nos países onde não há correios ou os correios funcionam de forma deficitária, nós temos de esperar que corra bem. Mas não temos forma, muitas vezes envolvemos os nossos serviços diplomáticos no sentido de tentar sensibilizar, a dizer que já lá estão os boletins, que é necessário distribuir, mas é um ato soberano do país e não das autoridades portuguesas. E, portanto, quanto a isso, nada podemos fazer sobre essa matéria. Obviamente que enviamos, nos termos da lei, enviamos os boletins de voto, enviamos o porte pago e temos que aguardar, esperar que efetivamente tudo corra bem nesse sentido. A unicidade do voto, como aqui já referi, está indicada. Cadernos eleitorais, arquivo e eliminação de dados, que foi colocado também aqui. Nós temos, como o Sr. Engenheiro Joaquim Morgado já referiu, quando o voto, o eleitor é descarregado, essa informação não fica na administração eleitoral, mas vai para a imprensa nacional, Casa da Moeda, enquanto entidade isenta no sentido de garantir que ninguém, pelo menos da administração eleitoral e do Governo, tem acesso a quem já votou ou não votou. E, portanto, a gestão fica lá, está encriptada e, portanto, depois compete à imprensa nacional enviar as listagens para as assembleias de apuramento, porque nós depois já não temos essa informação. Isso está de forma encriptada. Vai ser necessário utilizado após estudos que a Comissão Nacional de Eleições terá de fazer e depois, quanto ao seu destino, aquilo que a lei prevê é a sua distribuição, embora com pena nossa, devo dizê-lo, porque a informação que ali está disponível era essencial, a informação anonimizada era essencial para vários estudos eleitorais da Academia para estudar o nosso processo. Temos também, relativamente ao custo, o Sr. Ministro já referiu, as questões que aqui foram colocadas relativamente ao plano de contingência, ele também está previsto e também funcionou em Évora e, portanto, já temos aqui uma garantia do seu funcionamento. Eu não sei se há alguma questão aqui que tenha ficado por esclarecer relativamente às questões que foram colocadas, agradecendo as questões colocadas e, mais uma vez, solicitando às candidaturas que também sejam parte ativa neste processo e nos ajudem também a garantir, porque há uma parte significativa do processo eleitoral que, e bem, assenta também nas próprias candidaturas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Administração Interna. Não vamos fazer mais perguntas, não há segunda volta. Eu queria... Para que efeito, Sr. Deputado? Sr. Presidente, um ponto de ordem à mesa. Portanto, a Sra. Secretária de Estado perguntou se havia alguma questão das que foram colocadas que não tivessem sido respondidas, e há várias. Tem a ver com isso. Eu posso elencar, são 2 ou 3, portanto é simples. Portanto, como é que então, será... Sr. Deputado, se me permite, eu começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto, que pediu primeiro. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Sr. Secretário de Estado, a resposta aos nossos imigrantes que não recebem o boletim de voto em casa não pode ser não mandamos nos correios desse país. Sr. Secretário de Estado, temos que respeitar as pessoas, temos que respeitar o direito ao voto das pessoas, não podemos simplesmente dizer nós não mandamos nos correios deste país. Tem que se arranjar uma solução para aquelas pessoas votarem. Porque são portugueses como nós, são pessoas que querem votar, que têm direito ao seu voto, é um direito democrático. E a Sra. Secretária de Estado diz que não mandamos nos correios deste país.
desse país. Sr. Secretário de Estado, nunca posso responder desta maneira. E só para terminar, muito rapidamente também, ao Sr. Ministro da Administração Interna, dizer ao Sr. Ministro, o suplemento dos serviços de Força de Segurança não começa nos 230 euros. O suplemento dos serviços de Força de Segurança começa nos 181,75 euros. Está aqui Sr. Ministro, está aqui um recibo de vencimento de dezembro de 2023. Não me diga que o recibo de vencimento está errado. Então, ouça, está aqui o recibo de vencimento de dezembro de 2023. Não foi há 10 anos, nem há 5, nem há 4, foi dezembro de 2023. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Carneiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, as questões que ficaram por responder serão, portanto, como é que será feita a credenciação dos membros das mesas de voto, a questão da auditoria independente ao sistema informático tem que ser contratada depois das eleições, já há planos, se já foram dados passos para isso, e há planos para esta contratualização. A questão dos boletins de voto que devem existir a mais impressos, uma vez que nós não sabemos nas eleições europeias quantas pessoas vão andar a votar em mesas de voto que não são aquelas onde estão recenseadas, o selo dos computadores quando eles são instalados e, por fim, dizer que, de facto, nós também não queremos que sejam dadas orientações aos presidentes de mesa, deve constar dos manuais qual é a lei que está em vigor e uma sugestão para terminar. Se a montanha não vai a Maomé deve ir à montanha e, portanto, a sugestão que eu faço é que sejam remetidos. Não é só dizer que está disponível já no site para fazer formação, é enviar aos partidos e pedir a divulgação às suas estruturas locais dessa mesma informação. Acho Obrigado, que é um passo isento que deveria ser Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta o contexto da ronda e das questões adicionais, eu deixava só uma observação que eu acho que é importante não sairmos daqui sem que ela seja feita. Há pouco, a propósito da grande indignação que causou ao Sr. Deputado Pedro Pinto a ideia de que nós, de alguma maneira, seria insultuoso dizer que não controlamos os serviços postais de outros países. Ora bem, Sr. Deputado, as pessoas que residem noutros Estados conhecem o funcionamento dos respectivos serviços postais e está nas mãos de cada cidadão português e eleitor residente no estrangeiro optar pelo voto por correspondência ou optar pelo voto presencial. E, nesse sentido, é verdade que temos um modelo legislativo, ouça até ao fim. É verdade que temos um modelo legislativo que estabelece como regra o voto por correspondência e, alternativamente, o pedido da deslocação postal, mas podíamos ter um modelo inverso. Como o Sr. Deputado também sabe, não tivemos a possibilidade de concluir a reforma que era necessária nesta legislatura e, portanto, a eventualidade de inversão desta regra não pôde ser concretizável. Agora, uma coisa é certa, o cidadão português residente num Estado cujas deficiências do respectivo serviço postal são conhecidas, para garantir o seu direito de voto perante esta ocorrência, obviamente pode optar por votar presencialmente e ninguém fica privado de votar presencialmente, que eu recordo é a forma normal de se proceder à eleição no contexto do território nacional e é a regra e é aquilo que é mais fidedigno da perspectiva dos procedimentos. E, portanto, a minha pergunta era apenas, não é propriamente uma pergunta, era no fundo, até que era um pedido de confirmação quanto à impossibilidade física, não é física, de calendário, de antecipar muito a remessa de elementos, na medida em que não é sabido quais são os partidos que se apresentam a votos nos círculos eleitorais de imigração, pelo que, consequentemente, não é possível produzir os boletins de voto mais cedo do que eles são produzidos para, eventualmente, acautelar o problema de, se eles não forem entregues, a pessoa poder reclamar. É um calendário extraordinariamente apertado e em que só, muitas vezes, na reta, que não é possível alargar, porque, evidentemente, não é possível conhecer antecipadamente quantos partidos vão apresentar a votos. Portanto, é uma solução efetivamente muito difícil, para a qual, malogradamente, a dissolução não nos permitiu dar conclusão a isto. Era só esta observação, para não estarmos a repetir uma ideia de que é alguma inércia ou incúria ou o que seja, quando são, efetivamente, como bem foi dito pela Sra. Secretária de Estado, elementos que estão fora do controle da Administração Portuguesa. Obrigado. Sr. Deputado Alba Rivera. Só sobre a questão da fiscalização por parte dos delegados, não ficámos esclarecidos. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado e obrigado também às senhoras e aos senhores deputados. Eu depois passarei a palavra à Sra. Secretária de Estado para as questões mais concretas, a resposta às perguntas que não foram dadas. Eu queria só esclarecer aqui o Sr. Deputado Pedro Pinto e todos julgo que estão de acordo com a importância de mantermos o caminho de melhoria e de reforço das condições de vida, de trabalho e de remuneração das forças de segurança. Todos estamos de acordo com esse objetivo, na medida em que é também um caminho que tem vindo a ser prosseguido e que deve continuar para quem tiver responsabilidades depois do ato eleitoral que teremos no dia 10 de março. Para se fazer uma breve explicação para que não haja confusão, ou seja, para que pelo menos não se possa alegar falta de conhecimento ou de explicação para que não se incorra nos mesmos erros.
O suplemento por serviço nas forças de segurança, que é um dos vários suplementos, porque depois há outros suplementos, este chama-se suplemento por serviço nas forças de segurança, tem duas componentes. Uma componente que é fixa, de 100 euros neste momento, foi aquela que passou de 31 euros para 100 euros, e depois tem uma componente variável que se junta a esta, que são os tais 180 euros. Esta componente variável corresponde a 20% do salário. Portanto, é uma base que não é fixa, é variável em função da estrutura remuneratória, porque um agente tem uma base remuneratória e um superintendente ou superintendente-chefe tem outra base remuneratória. Por isso é que na soma dos dois está nos 292 e com a atualização salarial de 2024, não o que se aplica a dezembro de 23, e depois varia até 1.143 euros no topo da carreira. Ou seja, quando falamos de suplemento por serviço nas forças de segurança, temos que ter em consideração estas duas componentes que são complementares. A base fixa e a componente variável, que é 20% da base remuneratória do agente ou do intendente ou do superintendente ou do superintendente-chefe. Por isso é que ela varia na previsão de 2024 com base no aumento salarial, 200 vai de 100 fixos mais 192 e, portanto, 292 até aos 1.143 no topo da carreira. Mas se me perguntam se este esforço de valorização salarial que está em curso deve continuar, em futuras decisões políticas, sim, nós devemos fazer um esforço, como tem vindo a ser feito, para continuar a valorizar as condições salariais das forças de segurança, e esse é o compromisso que temos assumido, sem entrarmos agora em decisões num momento em que estamos, que é o momento de gestão, porque o Governo se encontra em gestão, o Governo não encontra-se ao recorde dos seus deputados, o Governo encontra-se em gestão, e como o Sr. Deputado disse, e julgo que bem, não é agora, em cima das eleições, que se vai estar a derramar dinheiro sobre, problemas que estão identificados e que têm vindo a ter uma resposta estruturada e duradoura. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada, Sr. Deputado, por relembrar as questões. Queria só dizer que todos os vídeos de formação foram distribuídos aos vários partidos políticos no início de dezembro. Podemos voltar a repetir, enfim, para lembrar, assim como estamos a enviar para a Associação Nacional de Municípios e Freguesias para que haja a maior divulgação possível, de forma a que todos possam ter acesso à formação, que, volto a repetir, não é propriamente difícil, não, ela é perceptível, é bastante, como é que se diz? Interativa e, portanto, permite a sua rápida apreensão. Em todo o caso, estamos também em contato com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, precisamente para aproveitar as suas estruturas, se for necessário. Enfim, há aqui um trabalho que tem vindo a ser feito com a preocupação relativa às questões da formação. Os computadores são cincelados, eles não têm propriamente informação. Eles são adquiridos e verificados que estão, de facto, em condições de ser utilizados sem qualquer interferência. Depois são, tal como em Évora, são selados. Nós temos aquele selo, até que é utilizado, o selo de segurança, que é utilizado para o voto antecipado em mobilidade, que vai manter-se, aqui não falámos nele hoje, mas mantemos a modalidade de voto antecipado, quer nas europeias, quer nas legislativas, e, portanto, há aquele ser produzido pela imprensa nacional, eles são selados e depois voltam para ser utilizados no dia seguinte. A auditoria independente, todas as eleições tem uma auditoria independente, em regra é contratualizada à Universidade do Minho para precisamente acompanhar, e em todo o processo eleitoral, em todos os processos eleitorais tem sido feito essa auditoria. Podemos, inclusivamente, no final
das eleições, voltar a solicitar a uma outra entidade, outra auditoria ao processo eleitoral. Mas ela já é feita até no próprio acompanhamento do processo, de forma independente, precisamente para auditar os vários procedimentos. A credenciação é feita aos membros da mesa, creio que é no próprio dia, é-lhe entregue a password, o Presidente da mesa tem uma password, os outros membros de mesa têm outra password, há atos que só o Presidente pode realizar e, obviamente, quanto à formação dos delegados, o que nós dizemos é a formação abrange não só os membros de mesa, como também os delegados que as candidaturas queiram indicar para o ato eleitoral, tal como foi feito já em Évora. Em Évora, a formação foi feita aos membros de mesa e aberta a delegados que as candidaturas quisessem indicar para participar, e até pedimos que indiquem mais do que um, não só membros de mesa como delegados, porque pode no dia da eleição alguém, por qualquer motivo, estar indisponível e ter de ser substituído. E, portanto, até foi feito um esforço no sentido de haver mais pessoas em formação do que aquelas que efetivamente são necessárias para garantir que, em caso de substituição, quem vai substituir também sabe interagir com este processo eleitoral. Boletins de voto, sim, nós temos a vantagem, tal como da outra vez, como fizemos na primeira voto antecipado em mobilidade, que foi precisamente nas eleições europeias de 2019, aqui temos a vantagem de ser um círculo único e, portanto, podemos ter, e vamos ter boletins de voto em todos os distritos e em alguns sítios concelhos para poder, em caso de haver um aumento aliás, à medida que se vai votando, nós vamos tendo a percepção de onde é que, porventura, vai ser necessário o reforço de boletins de voto. Como o boletim é único, tem essa vantagem de poder rapidamente reforçar. Porque, repare, nós vamos ter, precisamente, o cidadão que pode estar fora da sua zona na secção de voto e mais na previsibilidade que já há muitos cidadãos que nessa altura podem estar em férias, nós temos precisamente, através do portal do eleitor, a possibilidade de ver se há fila acima de 15 minutos na mesa mais próxima, e eu posso consultar qual é a mesa mais próxima que tem menos de 15 minutos, menos de meia hora ou mais de meia hora, através do sinal verde, amarelo e vermelho. E se eu disser, bem, eu estou a sair da praia, quero ir votar, mas não conheço a zona e não sei onde é que é a rua tal, o próprio sistema faz a georreferenciação, indica-me como é que eu chego à mesa de voto onde quero exercer o direito de voto, ajudando assim o eleitor não só a escolher a sua mesa de voto, como a indicar o caminho de onde ele está para poder chegar. E, portanto, nós vamos tendo também a noção de onde é que há mais afluência, onde é que há menos afluência, para poder fazer chegar os boletins de voto. Devo também dizer que para estas zonas, prevendo uma maior afluência, vamos contar como se fossem não 1000, mas 750 eleitores, ou seja, procurando aqui também criar as mesas com redução do número, para se tiverem mais eleitores poderem dar vazão àquilo que são as solicitações dos eleitores para aquelas mesas. Portanto, isto é um processo. Enfim, são vários, como estão a ver, são várias camadas que se têm de tratar no processo, desde a contratação dos processos informáticos, desde a questão de garantir também a credenciação aos funcionários das câmaras que transmitem os dados eleitorais para o sistema. Enfim, há aqui uma complexidade e, volto a repetir, esta complexidade conta também muito e é necessária a colaboração
das candidaturas e das autarquias, e devo dizer que ao nível das autarquias, daquilo que é o meu conhecimento da administração eleitoral, são inexcedíveis naquilo que toca à garantia da fiabilidade do processo eleitoral. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Antes de terminarmos, eu queria pedir desculpa ao Sr. Ministro, à Sra. Secretária de Estado e ao Sr. Engenheiro pelas condições de trabalho em que tiveram que estar numa sala sem as mínimas condições para o efeito. E é inacreditável como é que a comunicação social a toda a hora informa que o frio acentuadíssimo chegou ao sul da Europa e não cria as condições para nós trabalharmos em condições. Quer dizer, eu fico com esta preocupação e esta dúvida, o que é que terá acontecido? O Sr. Ministro quer terras frias, quer usar da palavra com certeza para dizer que não sentiu frio. Eu ia precisamente dizer isso, é que eu vejo os seus deputados em pior condição que eu. Eu admito que as minhas origens nas terras do Marão me ajudem a aguentar estas temperaturas. Felizmente o Sr. Ministro aguentou bem, mas temos um problema que é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está lesionado e eu queria sugerir nós mudarmos para o auditório Almeida Santos. É o único que está livre e em condições para podermos trabalhar. Não sei se para si é uma maçada. Demora um bocadinho mais a chegar lá, mas eu fazia o seguinte pedido. A seguir temos grupo de trabalho do regimento, é que pudesse ser lá também. Pronto, se for viável. Com certeza. Depois, para não ter que fazer piscinas depois de volta. Está bem. Então encontramos dentro de 10 minutos. É sempre uma boa forma de arrefecer o ano.